Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, segunda-feira, 3 de abril, daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita. Nós paramos na indicação de Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1861. Então, eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Agora eu acho que vocês estão vendo. Estão vendo? É. Estão vendo? Bom, gente, eu não sei se vocês estavam semana passada, eu não me recordo. Estávamos nessa revista aqui, na Revista Espírita de 1861, cujo tema, estamos na segunda, peraí, deixa eu ver, na terceira e última mensagem do Espírito. Aqui, vou enviar. Desse espírito, um espírito israelita a seus correligionários. Lembram? Dissertações e ensinos espíritas. Nós conversamos sobre isso e dizemos que ele tem um vocabulário particular, de acordo com a sua época. Então, vou pedir licença a vocês para dar continuidade e peço que vocês cooperem, porque teremos que realmente ler, gente. Não tem jeito, não. Vamos ter que ler. Então, vamos ler. Eu vou trazer algumas coisas que encontrei na própria Gênese e podemos participar, ser mais interativo. Bom, paramos neste último capítulo do meu PDF, na página 416. Aqui está se falando sobre o quê? Sobre as três revelações. Quem se lembra das três revelações? Ele está chamando... Cristo, Moisés, Isso. e o Espiritismo, não é? Bravo, Marinette! Eita, olha! Bravo! Então, como ele é um espírito israelita, eu não sei se vocês se acordam que ele falou assim, uai. Não uai, como eu estou dizendo, mas estou falando uai com meu vocabulário. Todas as mensagens que são recebidas, geralmente eu notei ele, espírito, que são de cunho cristão, ou seja, são espíritos que são, como se diz, cristãos. Então, aí ele falou, mas existe um germe no próprio israelismo. E ele falou, mas se a base está toda nas leis de Moisés, aí está o germe. Então, ele foi explicando da sua forma, com seu vocabulário, e por isso existe coisas aqui. E às vezes não é, eu acho assim, meio, não é grosseiro, mas é assim, mais drástico. Drástico para a nossa época. Drástico não é como se fosse assim, muito tipo aquela coisa de castigar, essas coisas assim que eu acho meio estranho. Porém, como nós dissemos, é de um espírita israelita. Então, se o espírita israelita vai ser uma Marinette, vai ser uma Celeste, vai ser uma Zélia, vai utilizar o mesmo vocabulário que ele tinha antes. Então, paramos aqui, gente. Ele está nos últimos, ele está falando sobre o povo dele. Ele, então, inclusive, chamou-nos a atenção, ele falando sobre que o espiritismo era como se fosse. Deixa eu ver se eu vou buscar aqui no chat. Ah, isso aqui foi aqui. Deixa eu me ver se eu encontro. Ficamos conversando, falando todo unia aqui. Se eu não encontrar, gente,
Ele fala do espiritismo que como se fosse a única salvação. Falei, vamos aí, que negócio é esse? Conversamos sobre isso, mas eu gostaria de trazer. Eu vou trazer aqui, ó, não encontrei o que eu estou me referindo, mas aqui, para vocês terem mais dessa e lembrarem. Olha só o que ele diz aqui, ó. No Monte Sinai ocorreu esta primeira revelação, Moisés. Este notável mistério que surpreendeu o mundo, o subjugou e espalhou sobre a terra os primeiros benefícios de uma moral que libertaria o espírito das garras da carne e de seu despotismo, embrutecedor, que colocou o homem acima da esfera dos animais, dele fazendo um ser superior, capaz de elevar-se pelo progresso à suprema inteligência. A ele vem. Os primeiros passos desse povo, que havia confiado seu destino ao homem de Deus, no caso, Moisés, foram entravados por guerras, cujo efeito deveria ser o germe fecundo de uma renovação social entre as populações que o abatiam. O judaísmo tornava-se o foco da luz, da inteligência e da liberdade, e irradiava um brilho extraordinário sobre as nações vizinhas, provocando ódio e, e adversidade, porque eu não vou dizer hostilidade e adversidade, é sinônimo. Este resultado imediato estava nos desígnios de Deus. Sem isso, o progresso teria sido muito lento. E, ao mesmo tempo que essas guerras fecundavam os germes do progresso, era uma lição para os judeus, cuja fé reavivava. Então, está aqui. Ele vai, desenvolve desenvolve da sua forma de ser. Eu queria procurar. Então, vamos dar continuidade, que eu não encontrei, não, gente, quando ele se refere. Às vezes eu faço uma confusão, que como o vocabulário é bem parecido, porque também lemos aqui, ó, a lei de Moisés. Então, eu posso estar fazendo também uma confusão com esse do espírito israelita. Bom, vamos lá dar continuidade onde paramos, no último parágrafo dos 400, aqui. Então, ele explicou a primeira revelação, que foi Moisés. Agora, ele vai entrar em Jesus. Quando Jesus Cristo apareceu, era ainda um enviado de Deus. Como Moisés, era um novo astro que surgia na terra, retomando sua missão para dar-lhe continuidade, desenvolvê-la e adaptá-la ao progresso realizado. O próprio Cristo estava destinado a sofrer essa morte desrespeitosa, cujas vias os judeus haviam preparado, desencadeando as suas circunstâncias e cujo crime foi cometido pelos romanos. Lembram, gente, quando vemos principalmente os filmes da época da Páscoa, que aparece que os romanos ficam lá atiçando o povo contra Jesus. Então, os sacerdotes vão até o responsável da época, que era o rei, eu vou dizer, o responsável, aí cobra do romano responsável que Jesus seja julgado. Então, o próprio Pilatos, não sei se vocês se lembram, ele lava a mão e diz, mas o que esse homem tem? Ele é um justo. Então, como não queria ter problemas com a lei ou com os sacerdotes, ele lavou as mãos.
e perguntou: quem que você quer que seja solto, Barrabás ou Jesus? Aí escolheram Barrabás. Você se lembra dessa história? Isso dá Né? todos os anos, já. Lembra? Isso dá todos os anos na Páscoa. Todos os anos. O que eu não entendi, na verdade, não é que eu não tenha entendido, eu não compreendi. Até, Petra, se você puder dar a tua reflexão, a tua opinião, seria interessante, já que estamos aqui às 4. Deixa eu ver se são às 4 mesmo. Que a gente não estou vendo, tá? São só as 4. 4. Até É. Essa aqui, quando Jesus Cristo apareceu, era ainda um enviado de Deus. Aí eu me questionei, uai, era ainda? E não é? Por que era ainda? Jesus é um enviado de Deus. Eu procurei saber, eu enviei esse mesmo texto para a Juliana e a Marisa. Eu estou recebendo agora de Juliana. E ela tem dizendo assim: o que eu entendo é que existe uma sequência de entendimento. Tá certo, Petra, tudo bem. Ou Marinete ou Celeste, você pode ler quando a Petra escrever, porque eu estou aqui com o celular e lendo a mensagem de Ju, aí eu não vou poder. Olha o que ela diz. O que eu entendo é que existe uma sequência de entendimento trazido por 3 revelações sequenciais. Moisés, que é o Deus único, Cristo, atributos de Deus, vida eterna, e o Espiritismo para explicar e desenvolver. Bom, isso também eu entendi. Ela, inclusive, ela vai dizer assim, vou te explicar os itens que está explicando. Se nós observarmos, no item, eu vou lá, vou sair daqui, paramos aqui, no Romanos. Vou lá, na Gênese, que estamos no item 22, ele tem dizendo justamente isso. Cristo que tomou... Não, aqui, ó. Vamos ver. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e assentou... Eu não sei se você... Gente, vocês estão vendo? Sim, sim. Estávamos a ver. agora você tirou. Ah, foi? Desapareceu? Tirou. Sim. E agora? Tá? Agora já está. Agora Parece. Pronto. Já aparece. Não se esqueçam que nós estamos no item 22º. E estamos fazendo, justamente acompanhando a sugestão de Kardec, a Revista Espírita de 1861, setembro de 1861, que consta no item 22º. Mas, para poder fazermos essa recapitulação, continuamos. Moisés promulgou a lei do Sinai e assentou as bases da verdade, da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa fé primitiva, depurada, haveria de expandir-se por toda a terra. Então, ele foi até aquilo que nós vimos que tem o decálogo. Está se referindo ao decálogo. Depois, ele utilizou as leis dele, não do decálogo, das leis dele, para impor o medo. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Isso foi Moisés. Não foi o que ele havia recebido através da mediunidade. Porque ainda não sabemos se foi pela psicografia, pela parte auditiva. Então, existe uma diferença.
do que ele recebeu, para que ele depois, quando justamente desceu no Monte Sinai e viu que estavam adorando o bezerro de ouro. Conversamos sobre isso. Inclusive, lembra que as mulheres, não foi que as mulheres pegaram as joias e ajudaram para poder fazer, como é que é? Esqueci como se derreteram as joias para poder fazer o bezerro de ouro. Pronto. Então, é diferente. Quando ele fala, quando foi o legislador do povo, pelo qual esta fé primitiva depurada haveria de expandir-se por toda a terra. Por quê? Primitiva, mas se depurou. Depurada, ele acreditava em um único Deus. Quer dizer, ele, o povo israelita. No 22º, onde nós estamos, aí fala, Cristo, que tomou da antiga lei o que é eterno e divino, rejeitando o que era apenas transitório, meramente disciplinar e de concepção humana, agregou a revelação da futura vida, não, agregou a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado, como também a das penas e recompensas que aguarda o homem após a morte. Aí temos Revista Espírita de março e setembro de 1861. Já estudamos a Revista Espírita de março, estamos terminando a de setembro de 1881. Então, aqui ele está dizendo, Jesus, o que ele fez? Ele agregou a vida futura e também das penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. O que ele quer dizer com as penas e recompensas após a morte? É o estado do espírito depois da morte. Como se encontra? Cisélia está naquela, e só olhando para a parte material. Quando eu me desencarnar, como vai ser o meu desencarne? Primeiro vai ser, entre aspas, um pouco mais complicado para o meu espírito. E como chegarei no mundo espiritual? Aí que está. Essa penas e recompensas está significando o quê? O que eu mesma procurei. Os meus vícios. Quais são? Orgulho, vaidade. Mas se chega lá Celeste, que é um espírito superior, né? Cumpriu tudo como deveria, vai ser o quê? Vai estar num nível superior a Zélia. Vai, entre aspas, sofrer, porque nós aprendemos que esse sofrimento, estamos aprendendo com as sensações, é o quê? É a sensação, Leide, é a sensação, quer dizer, é a ilusão que nós temos do corpo. Porque o espírito sente, gente, o sofrimento, ele sofre por quê? Porque traz consigo essas ilusões da carne. Porque quem sofre, na verdade, é quando nós estamos encarnados. Porque já se estamos no mundo espiritual, como iremos sofrer? Se não temos o corpo físico. Por isso que dizemos que ficou essas reminiscências, essas ilusões do corpo. Fome, sede, frio, calor. O espírito sente? Depende da evolução que ele tiver, para sentir essas sensações. Aí que tá. Tiver E aí, quanto Marinete? de Peraí, vamos lá, Celeste, por favor, desculpa. Celeste. Quer continuar? Não, disse que Celeste era para parar, né? Não, Celeste continua, porque eu ia falar com o Marinete, porque Marinete ia abrir o áudio, aí eu vi, não, mas peraí, Celeste continuou. Por favor, Celeste, desculpa. O espírito possivelmente não sente essas sensações. Quanto mais ele tiver desmaterializado, menos sente. Os que sentem são aqueles que ainda estão muito agarrados à matéria. Penso. Exatamente. Mas aí é o espírito. É o espírito. Quais sensações? Você acabou de dizer,
As Sensações de quê? sensações que ele tinha no corpo ficam agregadas ao espírito, porque o corpo já Não, não o sente. espírito não. Aí vamos ver, lembra que a gente estudou do Perispírito, perispírito? o perispírito. Portanto, o corpo já É, não sente, né? é. Então, isso, Ele sente exatamente. o Porque perispírito. isso. Porque o perispírito é semimaterial, não é isso? Mas essas sensações são justamente do corpo. É claro, como você mesmo disse, de acordo com o seu grau evolutivo, vai ficar cada vez. Não vai ter necessidade. Tem espíritos que estão lá, então, às vezes estão até vendo lá. Lembram, gente, que tinha um espírito que estava vendo seu próprio sepultamento, que pediu até Kardec que fosse evocado? Então, essas sensações é justamente quando somos. Por exemplo, o Zélio é um espírito bem materializado. Então, eu quero lá comer chocolate no mundo espiritual. E depende, viu? Aí eu falo assim: olha, eu quero chocolate, mas não é qualquer chocolate, não, eu quero chocolate suíço. Entendeu? Então, o espírito em si necessita deste prazer, do prazer de comer chocolate? É da onde? Da onde vem? Do corpo, Da matéria do corpo. não é? Lembra, Marinete, quando nós estudamos com Ju, que ela falou sobre as sensações e tudo isso? Que é do corpo. Maílo foi, que até falou, fez umas coisinhas que até a Lady Thaí está falando, que vimos os 3 tipos, que eu me esqueci. Mas o que quero dizer, nós levamos as ilusões, justamente como Celeste falou, porque estamos muito materializados. Deu para entender isso? Querem agregar alguma coisa? Marinete? Leide, eu não sei se pode, não sei se pode falar. Eu acho que deve estar no. Deu para entender? Não, tá bem explicadinho. Não é? Inclusive, nós estamos vendo isso no livro que é o Espiritismo. Nas quartas-feiras, que paramos e estamos estudando sobre as sensações. Recordam? E é na questão 257. Lembram? E quem perdeu. Eu não. Bem-vinda, Terezinha. Boa tarde, estava com gente em casa, viu, Zélia? Por isso que eu entrei Tem tarde. problema não. O que importa é que você entrou. Estamos aqui, paramos aqui. Que bom, minha irmã. Seja bem-vinda. Fico muito contente de Obrigada, ver Zélia. encarnadinhas. Porque os encarnados já estão acostumados aqui comigo. Ele fala assim: ufa, Zélia. Os desencarnados aqui do NEC. Bom, Terezinha, nós sabemos que estamos no item 22º da Gênesis. E paramos aqui na Revista Espírita. Ai, ai, vai entrar, viu? Quando entrar, uai, agora. Na Revista Espírita, setembro de 1861. E ele fala sobre Moisés. Aliás, quando Jesus Cristo apareceu, aí nós lemos até aqui pelos Romanos. O que eu não entendi, quer dizer, entendi e não compreendi, quando ele diz assim: quando Jesus Cristo apareceu, era ainda um enviado de Deus. Este era ainda um enviado, eu não entendi. Enviei, ó. Pedi ajuda para Juliana e para Marisa. A Juliana, eu já li, vou repetir, falou que o que entendo é que existe uma sequência de entendimento trazido por 3 revelações sequenciais: Moisés, Deus único; Cristo, atributo de Deus; vida eterna; e o Espiritismo para explicar e desenvolver. Então, paramos e fui buscar no item 21 e 22, que explica justamente isso. Só que eu entendo sobre as revelações. Eu tenho problema com as revelações. O que realmente me pegou, e não é por ter ficado, o que o Kardec não, esse espírito queria dizer, ou quer dizer, era ainda. Porque era ainda um enviado, se Jesus é um enviado.
Eu vou dizer como que eu entendo, tá? Moisés é considerado também como um enviado de Deus, né? Ele foi também, teve a missão dele, né? Quando Jesus Cristo apareceu, era ainda como se fosse como Moisés, era ainda um enviado de Deus, foi uma continuidade. Eu entendo dessa forma, Zélia, uma continuidade. Moisés foi enviado, Jesus também foi enviado. É como se ele falasse assim: quando Jesus Cristo apareceu, era também um enviado de Deus, como Moisés. Para mim, dá essa ideia. Tá, a Ju falou sobre isso, eu entendi, porque entendi, mas eu não vou ficar me apegando nisso, não. Não vou me apegar, porque eu entendi sobre essas coisas, apenas ainda enviada. Mas tudo bem, isso eu não gosto de me apegar muito, não. Depois eu vejo, são coisas que eu fico, às vezes, E a Marisa, cristalizada. o que que a Marisa falou? Não, não, não retornou, não. Então, foi por isso que eu li o item 21, 22, que tem dois gêneros, tá? Falando sobre Moisés e o Cristo. E paramos aqui, cometidos pelo romano. Aí vamos continuar. Deixai, porém, de considerar a história dos povos e dos homens como Peraí, haveis considerado. onde que você está? Agora eu não tenho, agora eu estou perdida. Peraí, deixa eu pegar um Vocês estão caderno. vendo, gente? Sim, estamos a ver. A Nós revista estamos espírita. em setembro, revista, dando continuidade ao estudo, um espírita israelita a Certo. seus correligionários. É a Ah, última entendi. Uhum. mensagem dele. E já lemos aqui e paramos pelos romanos. Aí tá. Deixai, porém, de considerar a história dos povos e dos homens como uma vez considerado até hoje. Em vosso orgulho, imaginais que foram eles, os povos, que provocaram os acontecimentos que mudaram a face do mundo. E esqueceis, quer dizer, ele está explicando, olha, vocês estão pensando que foram os homens que mudaram a face do mundo? Vocês estão esquecendo, ele dizendo, que há um Deus no universo, regendo essa harmonia admirável, cujas leis suportais, imaginando que impondes vós mesmos. Então, aí vai, como eu estava explicando, o que ele quis dizer, não sei se deu para se entender que muitas vezes nós estamos, quando há quando uma invenção, a primeira coisa, vamos lá, Terezinha inventou alguma coisa. Ah, Terezinha Olivier, ela inventou. Ah, nossa! Então, o que se coloca? Primeiro, se nomeia a pessoa. Mas não vemos que Terezinha está sendo o quê? Intuída. Intuída pelos bons espíritos para auxiliá-la no que ela está estudando, ou o que está desenvolvendo na parte, neste sentido. Então, foi Terezinha que realmente descobriu isso? E que ele está te dizendo, olha, não pense que foram os homens. Existe um Deus que rege uma harmonia admirável. Como nós estamos dizendo, existe toda uma fraternidade no mundo. E às vezes sempre pensamos que somos nós. E não é bem por aí. Então, Mas, vou terminar Zélia, para que você... Por favor. então ele fala aí, né? Vou voltar para poder organizar a ideia, né? Deixai, porém, de considerar a história dos povos e dos homens como a haveis considerado até hoje. Em vosso orgulho, imaginais que foram esses povos que provocaram os acontecimentos que mudaram a face do mundo. Então, ele está dizendo aí que não foram esses povos que provocaram os acontecimentos que mudaram a face do mundo. Então, eu vou colocar uma coisa.
Nós não aprendemos com a doutrina espírita que somos nós, o nosso comportamento, com as nossas escolhas, nossas decisões, que vamos construir um mundo melhor? Não é isso que a gente aprende com o Espiritismo? Tudo, logicamente, tudo debaixo das leis de Deus, né? Tudo debaixo das leis de Deus. Mas a gente não aprende o que depende do quê? Do nosso mundo passar de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Depende do quê? Da evolução da humanidade, não é? E a evolução se dá como? A gente se melhorando, a gente fazendo escolhas melhores, tomando decisões melhores, não é isso? Sim, eu estou aqui, gente. Saiu a sua... Eu fui fechar a janela. Deus não criou as leis de uma forma que nós é que criamos as situações que podem provocar a melhoria do mundo, ou então provocar coisas ruins no mundo pelas nossas decisões, nossas escolhas. Logicamente que debaixo das leis que ele criou, não é isso que acontece? Então ele fala, esqueceis que há um Deus no universo regendo essa harmonia admirável, cujas leis suportais imaginando que a impondes vós mesmos. Não, nós não impomos as leis, né? Nós nos sujeitamos às leis divinas, mas a ação do homem pode mudar e muda muita coisa, não muda? É isso. Sim. Isso, Terezinha? Pode continuar, era só essa colocação que eu queria fazer. Pronto. É que justamente nós sempre pensamos que somos nós, que vai de acordo com a nossa forma de ser, e às vezes ficamos num patamar onde eu estava dando esse exemplo rudimentar. Nos achamos e esquecemos de que justamente existem seres que estão nos ajudando. Por quê? Pela essa lei da fraternidade, que há uma harmonia que rege tudo isso. Como a gente conversou. Bom, olhai assim, de um ponto mais elevado, a história da humanidade. Abarcai um horizonte mais vasto e notai que tudo segue um sistema único. A lei do progresso em cada século e não em cada dia vos leva a dar um passo. Então, quando está se referindo à lei do progresso, se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, a terceira parte, capítulo 8º, a lei do progresso, das questões 776 a 802, já lemos, já fizemos um estudo bem abrangente sobre a marcha do progresso, e quem quiser rever esse estudo, pode buscar nos vídeos. E falamos bastante sobre isso, a lei do progresso. Que é algo natural, como vimos, e que vai de acordo com que não vai de um dia para o outro, é gradual. Como nós dissemos, vai de acordo com o povo. Eu estou aqui na Europa, Terezinha está em Portugal, eu estou na Suíça, Celeste está em Portugal, Terezinha está no Brasil, Marinete está na Alemanha, olha aí. Quem está mais aí? Eu não sei mais. Se eu não me engano, a Petra está, gente, depois eu vejo, também está em Portugal. Então, veja a cultura diferente, como a sociedade também é diferente, como cada um, de acordo com essa cultura, vai desenvolvendo e às vezes não. Às vezes, pela própria cultura, pela própria forma, fica entravado.
mais travado do que outros povos, ou seja, de ter uma outra cultura. Por quê? Como nós estamos aqui, é gradual. Se todo mundo fosse, se todo mundo tivesse a mesma cultura, como é que seria? Em que planeta nós estaríamos? Com certeza não na Terra. É gradual, é necessidade de ter esse progresso que é normal e vai acontecendo aos poucos. Sobre Jesus, ele está falando aqui sobre o ensinamento de Jesus. Eu também fui buscar no item 28º, justamente que ele fala assim: Jesus veio completar o seu ensinamento, deve, pois, ser entendido no sentido de explicar e de desenvolver, muito mais do que agregar verdades novas, porque tudo se encontrava aí em germe. Faltava a chave para compreender o sentido de suas palavras, porque foi isso que o Espírito disse. Quando nós, antes de Terezinha entrar, ele falou que tudo estava no germe. E que Jesus, como também um missionário, um revelador, veio ampliar tudo isso, mas baseado no que existia. Como havíamos comentado também, que geralmente assim ocorre. Até os espíritos, o ensinamento sempre foi assim. Partia daquilo que conhecíamos para poder ser desenvolvido, e quando nós estávamos preparados, aí sim eles transmitiam outro ensinamento. Bom, eu vou dar alguma coisa? Bom, aí bem, Jesus Cristo foi, pois, a segunda fase, a segunda revelação. E seus ensinamentos levaram 18 séculos para se espalharem e se divulgarem, e se vulgarizarem. Por aí, julgai quanto é lento o progresso. E o que deveriam ser os homens quando Moisés trouxe ao mundo, admirado, a ideia de um Deus todo-poderoso, finito e imaterial, cujo poder se tornava visível para esse povo, para quem sua missão trouxe tantos espinhos e tantas perturbações. O progresso não se realiza sem dificuldade. É à sua custa e por seus sofrimentos e cruéis vicissitudes que a humanidade toma consciência do objetivo do seu destino e do poder daquele a quem deve a existência. Nós havíamos comentado que esse é o vocabulário do espírito israelita, é a forma como ele encara. Mas aqui, o que vai nos importar, o que ele está dizendo, Jesus Cristo é a segunda fase, a segunda revelação. Então, quando Moisés trouxe, e é claro, na época de Moisés, como estávamos? Se já foi difícil naquela época, imagine se aparece no nosso tempo algo que talvez fosse naquela época para este povo, para nós. Ficaríamos também abismados, como muita coisa já ocorreu e nós não acreditávamos. Com o passar do tempo, ficou esclarecido. Agora, vai haver confusão? Sim. Por quê? Porque ainda como havíamos conversado, como nós estamos conversando, estamos muito apegados às ideias de quê? Que nos ligam a essas vicissitudes, a esses orgulhos. Esses sofrimentos aqui que ele diz, a custas dos sofrimentos, bom, é a forma dele. O que você entende disso, doutor? Não é a forma dele falar? Não é o vocabulário dele, né, Terezinha? Com certeza é, né? Seus sofrimentos, cruéis vicissitudes, né? A sua custa. É por seus sofrimentos e cruéis vicissitudes que a humanidade toma consciência do objetivo do seu destino. Será que é só dessa forma?
Pois é, pois é. Havíamos conversado, né? Lembra até com a Juliana, falando, conversando dessa forma? Como nós temos de acordo, não é bem por aí. Só sofrimento? Não, não é. Depende. Ele encara dessa forma. Como nós falamos, é a opinião dele, é o ponto de vista dele. Sim. Portanto, oi? Portanto, o Espiritismo foi o resultado da segunda revelação, a continuidade. Mas essa doutrina, cuja sublime moral o Cristo havia trazido e desenvolvido, tem sido compreendida em sua admirável simplicidade. Como estamos hoje? Hã? Aí vem outra pergunta. De que modo é praticada pela maior parte dos que a professam? Nunca desviaram do seu objetivo? Jamais abusaram dela para que servisse de instrumento ao autoritarismo, à ambição e à cupidez? Essa cupidez é a ganância. Uma palavra, todos os que se dizem cristãos o são conforme o seu fundador? Não. Eis porque eles também deviam passar pelo alambique, quer dizer, destilador da infelicidade. E tudo purifica. Olha aí, mais uma vez, o vocabulário dele. Mas vamos terminar. A história do cristianismo é por demais moderna para contar todas as suas peripécias, ou seja, episódios. Mas, enfim, o objetivo está perto de ser alcançado. A nova era vai despontar e, por meios diferentes, vai fazer com que marcheis a passo mais rápido neste caminho, onde levastes 6.000 anos para chegar. Imagina. Então, quando 6.000 ele anos? faz aqui essas perguntas, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quanta confusão quanta confusão entre nós mesmos dentro do movimento espírita fazemos. E que esquecemos disso aqui, ó. Simplicidade. Que havíamos até. Vamos trazer para os nossos dias. Quantas vezes basta termos isso aqui, estarmos juntos estudando e não tem necessidade de complicar tanto. E às vezes complicamos tanto. Explicação para o que é tão simples. Será que realmente nós estamos praticando tudo isso? Não nos desviamos dos nossos objetivos? Como estamos nos comportando com o que estamos aprendendo? Vai de acordo com a nosso grau evolutivo, né, Zélia? Um dia a gente acerta, um dia a gente erra, né? O importante é perceber que errou, procurar corrigir aquela parte, mas é assim que a gente vai evoluindo, né? Fazer 100% tudo certo, nós não fazemos ainda. Pois é. Deixa eu pegar aqui, pronto. Gente, vocês estão me ouvindo? Tem. Sim. Tá. Alguém... Eu não sei se há alguma coisa aqui para comentar. Gostariam de trazer alguma coisa mais? Celeste, Marinete? Não, tá bem compreendido. Também estou achando que já estão... Eu queria... O que ele quis Peraí, dizer com... tem alguma coisa aí. Quem que falou antes? Foi a Celeste ou foi a Marinete? Não, Celeste falou e depois foi eu que falei. Eu falei assim, não, tá Tá. bem explicadinho. Aham. E Certo. Dona Terezinha já leu meus pensamentos e já falou tudo aí na frente. Obrigada. Certo. De nada. Terezinha, você queria falar o quê? O que ele quis dizer aí? Que marcheis a passo mais rápido nesse caminho, onde levastes 6.000 anos para chegar. Esses 6.000 anos aí, o que seria? Bom, esses 6.000 anos, vamos ver, será que ele está se referindo à humanidade?
ao entendimento? De lá para cá? Será que é porque ainda ele está com aquela ideia de que o mundo foi criado há 6.000 anos? Que é o que diz, né? É o que diz as escrituras, né? O mundo foi criado há 6.000 anos, em 6 dias, aquela alegoria, né, da Bíblia. Será que ele está se referindo a isso? Aí fica difícil de sabermos. Não sei se ele está se referindo a isso ou ele está vendo aqui a história do cristianismo. Vamos ler. A história do cristianismo é por demais moderna para contar todas as suas peripécias, ou seus episódios. Mas, enfim, o objetivo está perto de ser alcançado. A nova aurora vai despontar e por meios diferentes. Vai fazer com que marcheis a passo mais rápido neste caminho, onde levaste 6.000 anos para chegar. Bom, aqui, o que ele está se referindo à história do cristianismo. Não, o cristianismo Mas não por tem que 6.000 6.000 anos. anos? Não tem 6.000 anos. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, o que ele queria dizer? Eu tentava e não fui em busca, porque como ele tem um vocabulário dele, e às vezes, nisso aqui, eu não fui em busca não, sinceramente falando. Porque eu entendi o que ele queria dizer em relação a essa parte aqui, e sobre que vai ser mais fácil, pelo que eu entendi, tá, Terezinha? Se antes foi difícil naquela época de Moisés e toda aquela coisa, como estava a humanidade, e gradualmente chegou Jesus, vai ser mais fácil o entendimento. Mas esses 6.000 anos eu não conto. Eu contei assim, que vai ficar mais fácil para nós do que para eles, naquela época, o entendimento. Agora, esses 6.000 anos eu não conto. O que você acha disso? Celeste? Quem puder falar, acrescentar. E aí? Podemos continuar ou vamos querer ver essa parte aqui? Eu acho que, pelo que ele está dizendo. Podemos ir pra frente. Vamos para frente, né? O entendimento da humanidade. E é mais fácil de ser compreendido tudo isso. Porque ele fala, a nova aurora vai despontar. É mais fácil esse compreendimento. E olha que ele está em 1800, essa mensagem foi dada em 1861. Bom, o Espiritismo é o advento, ou seja, o aparecimento de uma era que verá realizar-se esta revolução, olha aí, nas ideias dos povos, uma vez que haverá de destruir essas prevenções incompreensíveis, esses preconceitos imotivados que acompanharam e seguem os judeus aí, em sua penosa peregrinação, Terezinha. Será que ele está, como você mesmo disse, não está se referindo do ponto de vista desta religião? Eu acredito que sim. Pelo menos Eu para acho. mim me deu essa ideia, né? Por isso que ele está falando assim, seguem os judeus em sua longa e penosa peregrinação. E aí, gente, vocês querem complementar alguma coisa? Eu não. Compreender-se-á que sofressem um destino providencial, do qual eram os instrumentos, assim como aqueles que os que perseguiam em seu ódio, o faziam impelidos pelo mesmo poder,
cujos secretos desígnios deviam realizar-se por caminhos misteriosos e ignorados. Ó, Terezinha, eu tô achando que isso aqui fica cada vez mais claro para mim. Para mim, em relação a essa aqui que ele está se referindo. Ele traz o espiritismo como uma forma, como essa revolução que ele está dizendo, de ideias dos povos, que não se tinha do quê? Dos judeus, que todo teve toda essa peregrinação que ele mesmo diz. Bom, e aí, o que vocês acham? Celeste? Arinete? Petra, se Isso aí puder falar. também, Zélia, Zélia, esse aí não traz aquela parte que nós vimos assim antes, logo no início, eu acho que foi com Juliana, que aquele espírito estava falando, você até procurou no início, que o espírito falou que o espiritismo que trouxe, mais ou menos assim, que fez, como é que foi, Andrezinha? Que o espiritismo, Foi na Não lei de lembro. Moisés? na- Porque nós vemos eu, justamente isso na lei de Moisés. foi Se na lembra, lei de Terezinha? Moisés. Gente, Eu nós acho que vimos agora, tudo isso aqui com esse espírito morroso. E ele vem foi. descrevendo ponto por ponto. Uhum. E vem falando sobre o germe que estava na lei ditada no Sinai. Então, pode Ele ser que vem esses 6.000 anos que ele está falando é desde Moisés até agora, né? Pode ser, né? Pelo que eu Desde entendi, Moisés. Terezinha, porque como ele tem falando assim, justamente em março de 861, e ele diz perfeitamente aqui sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo. Olha aí. E só que ele faz essa diferença e depois agora aqui esse espírito complementa e vem com a terceira revelação, que é o espiritismo. Então, quando vimos isso aqui, a lei de Moisés, ele vem todo esclarecendo, ponto por ponto, fazendo uma diferença entre a lei de Moisés e a lei de Jesus. Quer dizer, e os ensinamentos de Jesus. Inclusive, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, podemos... Tem aqui. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e a tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. Aí, gente, observem, é a lei do progresso, a qual está submetida à natureza. O espiritismo, olhe, é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados Exatamente, os você chegou tempos. lá. Uhum. Exatamente, viu? Lembra? Exatamente. Uhum. Aí vem. E ele vem, olha só, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Foi o que ele disse com aquele negócio de sofrimento, o espírito israelita. A fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e estes
se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Aqui também é o vocabulário, mas o quê? Fica mais fácil o entendimento em relação ao mundo espiritual. Então, como nós vimos aqui, ele deixou bem claro que é aqui é onde paramos, que são essas ideias que que através dessas ideias que serão mais fáceis para nós, nos atuais tempos, termos uma noção melhor desses ensinamentos que se referem aos espíritos. Bom, o que os espíritos estão trazendo sobre o mundo, do mundo espiritual e também sobre o próprio pensamento de Jesus. Pronto. Alguma coisa? Vamos voltar. Alguma coisa, olha, aí complementa. Por isso que Kardec indica a gente a revista de março de 1861 e a de setembro, porque uma complementa a outra. Ui, vamos lá. Gente, não é possível que eu tenha me perdido. Aqui. Paramos aqui. A Terezinha foi resultado da segunda revelação. Já vimos isso. Aqui. Pronto, aqui paramos aqui. Sim, o Espiritismo é a terceira revelação. Revela-se a uma geração de homens mais adiantados, observem, portadores das mais nobres aspirações, generosas e humanitárias, que devem concorrer para a fraternidade universal. Eis o novo destino assinalado por Deus para os vossos esforços, mas esse resultado, da mesma forma que os já atingidos até hoje, não será obtido sem dores e sem sofrimento. Ele fala muito de sofrimento, mas nós vimos que é a forma dele ver isso. Eu fui, deixa eu ver, na questão 700, deixa eu ver aqui, gente. Eu tinha na 780, deixa eu ver por que eu coloquei 789. Ele tem falando justamente sobre a marcha do progresso. Deixa eu ir lá buscar. 778, acho eu. Não é? Gente, alguém está falando que eu não... Não é Alguém está falando? 778? Eu estou escutando bem baixinho. Eu estou escutando bem baixinho. É a Celeste, é? É tu, Celeste? No máximo. Eu não estou conseguindo sair, gente. É Celeste que está falando, ele. Estava a É dizer, tu, Celeste? não é a questão 778, que falou há bocado. 700... Aí, ó, gente, eu não estou escutando direito, não. Então, mas o meu está no máximo. Agora, tá melhor. Está no máximo. É, agora tá melhor. Peraí, gente, eu tenho que sair disso aqui. 780, pera. Eu coloquei, você perguntou, é 789, é isso? Eu disse 778, não sei se é essa. Indicou há bocado. Não sei se é o Não, mesmo. eu quero ir na 789. Ah, então tá. Eu não estou conseguindo, para poder, eu vou ter que sair daqui. Eu deixei aberto, mas não estou conseguindo sair para entrar na 789. Eu vou ter que ler, lastimosamente. É a marcha do progresso. Eu vou ter que ver aqui. Peraí, gente. Na 789, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Aqui. Tem um Isso, comentário do Kardec, agora. Hã?
E tem um comentário longo de Kardec também nessa questão. Isso, exatamente, o Livro dos Espíritos. Aí. Aí. É porque tudo isso que já vimos fala sobre o progresso. Na 789, é longo, é bem longo. Aqui. Vocês observem que é bem longo. Mais uma aqui, o que me chamou a atenção é sobre, deixa eu ver o que eu marquei, tá? A humanidade progride através, vocês estão vendo? Não, Então, não, hã? Eu estou. Não está não está aparecendo na aparecendo tela. nada. É longo, gente, por isso que eu digo, todo esse capítulo fala sobre a lei do progresso. Ele tem dizendo, a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Mas nós podemos fazer o seguinte, olha, vamos ler a pergunta. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Porque ele falou sobre a fraternidade. Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a estas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda a parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Aí sim, olha, por isso eu queria falar, porque ele fala sobre a humanidade e o progresso da humanidade. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, olha aí, surgem os homens de gênio e lhes dão um impulso, e depois homens investidos de autoridades, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Foi o que ele estava falando, assim, esses homens de gênios, que pode ser, para poder fazer com que haja um progresso, que nós vimos que vem aparecendo algum, vamos dizer, quem poderíamos dar? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que nos auxiliam no progresso. Aí, é longa. Eu entendi quando até a Terezinha estava falando que vai de acordo com o nível espiritual que gradualmente vamos adquirindo e que vai seguindo o quê? Gradual, aos poucos, a lei do progresso. Eu trouxe essa parte para chamar a atenção de vocês o quanto é interessante todo isso. Aliás, todo o capítulo sobre a lei do progresso, gente. Fala da humanidade, tudo isso indicaria para que vocês lessem. Lessem não, estudassem. Queria, vocês entenderam por que eu trouxe essa parte da humanidade, que vai ser aos poucos, como ele está dizendo aqui, ó. Ai, desculpem. Aqui.
Revela-se uma geração de homens mais adiantados, portadores das mais nobres aspirações, generosas e humanitárias, que devem concorrer para a fraternidade universal. Bom, por isso que eu fui Zé, buscar. Zé, Oi? aí nessa frase, vocês estão ouvindo um barulho? Eu estou ouvindo barulho. Onde será? Um barulho forte, né? Não sei. O texto saiu da tela, Não, eu tô Zélia. procurando barulho, aí tô para poder parar. Melhorou, não foi? Melhorou. Pronto. Passou, Agora, parou. pronto. Eu deixei Essa mudo. frase aí, ele fala assim: revela-se a uma geração, está falando do Espiritismo, né? O Espiritismo, a terceira revelação, revela-se a uma geração de homens mais adiantados, portadores das mais nobres aspirações, generosas e humanitárias, que devem concorrer para a fraternidade universal. Vou colocar uma pergunta. O Espiritismo se revelou só para esses homens adiantados, portadores das Não, mais nobres aspirações? não. Ou se revelou a todos, de modo geral? Outra que Exatamente. Mas sabe, Terezinha, o que eu notei aqui, no que ele está falando, essa geração de homens mais adiantados, é em relação ao que ele disse anteriormente, na época de Moisés, que foi gradual. Não é que estamos mais adiantados que da época de Moisés. Não, mas aqui ele não está fazendo comparação, ele está falando que se revela a homens portadores das mais nobres aspirações, generosas e humanitárias. Para mim é discutível essa frase. Bom, Ele se revelou de uma forma geral. Tanto é que o Kardec fala, por exemplo, que a mediunidade se apresenta em pessoas em todos os graus evolutivos, uhum, desde os mais atrasados como pessoas mais adiantadas, não é isso? isso. É verdade. E quando ocorre isso, justamente é, é mundial, como ocorreu, que chamou a atenção, que no caso até o próprio Espiritismo apareceu no mundo todo. Apareceu no mundo todo, chamando a atenção através de fenômenos. Bom, era Bom, só essa questão que eu tinha colocado, só isso, e vocês? para a reflexão. Isso. E, por favor, quem puder, quem estiver interessado, leia todo o capítulo. Que já trouxemos isso, gente, aqui, quando, não sei se vocês, olha, antes também lemos, vocês veem a lei do progresso, já lemos isso aqui, ó, já estudamos todo sobre o aperfeiçoamento da humanidade. Inclusive, olha, até a Terezinha comentou sobre o que Kardec diz. E eu vou lembrar vocês, ó, 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Aí comentamos sobre isso aqui, gente. Isso não é novo. E tem dizendo, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, elas derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. E aí vai dizendo.
falando sobre o homem, sobre a humanidade, sobre os povos, e já havíamos comentado. Por isso que é interessante rever isso. Nós não podemos, não é que perder tempo, mas não podemos estudar todo esse capítulo, porque justamente estamos numa indicação de Kardec na Revista Espírita de 1861. De vez em quando paramos, mas já vimos bastante sobre a lei do progresso e sempre estaremos revendo isso. Tá? Bom, vou poder continuar? Sim. Eis, eis o novo destino assinalado por Deus para os vossos esforços. Mas esse resultado, da mesma forma que os já atingidos até hoje, não será obtido sem dores e sem sofrimento. Às vezes isso me confunde, isso me molesta, como se diz. E sem sofrimento. Ele repete muito esse negócio de sofrimento, minha gente. Mas tá tudo bem, vamos respeitar, né? Quando eu chegar no mundo espiritual, também vou estar repetindo a mesma coisa, então. Que se ergam os que se sintam com coragem de ser seus apóstolos, que levantem a voz, falem alto e claro, e exponham suas doutrinas, que ataquem os abusos e mostrem o seu objetivo. Este objetivo não é a brilhante miragem que em vão perseguis. É real e o atingireis na época fixada por Deus. Talvez seja distante, mas lá está determinado. Não temais, ide apóstolos do progresso, marchais corajosamente à frente erguida e o coração resignado. Tendes por sustentáculo uma doutrina completamente isenta de mistérios e faz apelo às mais belas virtudes da alma e oferece essa certeza consoladora de que a alma não morre nunca, sobrevivendo à morte e aos suplícios. Mais uma vez, mas está tudo bem. Então, vamos lá. Essa coragem que ele vem dizendo e tendo apóstolos, porque eles utilizam isso. O que você acha, Terezinha, Marinete, quem estão aí? Por que eles consideram como apóstolos? Por que ele se refere como apóstolos? Eu acredito que todos aqueles que se propõem a abraçar uma doutrina, né, estudar, compreender essa doutrina e divulgar essa doutrina, essa palavra pode ser utilizada, é um apóstolo dessa doutrina, né? Segue essa doutrina, procura ensinar, procura exemplificar, procura divulgar, né? Quem eram os apóstolos de Jesus? Aqueles que abraçaram a doutrina que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou, e seguiram divulgando, ensinando e exemplificando aquela doutrina. Então, por comparação, pode-se dizer que apóstolos do Espiritismo, apóstolos do catolicismo, apóstolos de qualquer outra doutrina, né? Mas por comparação, né? Porque o Espiritismo não usa essa palavra, né? É como uma comparação apenas. Isso. Bom, alguma coisa, Marinete? Não, Célia, eu Certo. concordo com a Dona Terezinha, porque desde que você abraça uma doutrina, a doutrina de Jesus, né? Você se torna um discípulo, não? Isso, uhum, Né? isso E com mesmo. isso você tem que ter a coragem, porque você vai enfrentar muitas coisas à frente. Dificuldades, Como não nós, falo né? Como todo dificuldades, mundo. como todos Né, nós, né, nós Marinete? temos. Que você pode ver. Às vezes a gente fala uma coisa que os outros olham para você e falam: o que você é agora? Uma bruxa? Ou o que você quer falar com isso? Por isso Sabe? que eu trouxe, A gente- Marinete. Lembra quando nós falamos sobre isso? Que às vezes, quando dizemos espírito, foi num estudo que eu não me recordo mais, que nós, não sei qual foi o estudo que fizemos,
que a gente estava conversando, ocorreu assim, assim. Aí nos olharam, você falou, acho que foi você ou fui eu, dei um exemplo. Falou assim, mas espírita? Que isso? Foi É, alguma coisa que que nós comentamos. Assim, mas vocês são espírita? O que é isso? Ou até as pessoas que chegam aqui procuram, pensando que através do espiritismo, entre aspas, irão encontrar o que elas estão procurando. E não é bem por aí. Tem uhum, uma ideia é, completamente diferente. Aqui, Marinete, já sei. Foi quando nós demos o exemplo das bruxas foi. Uhum. que mataram muito aqui, porque tinham falavam sobre o que elas faziam para o povo, como elas Elas eram auxiliavam o povo. médiums, né? É, Elas eram médiums, né? isso. Aí nós demos esse exemplo. Porque muitas vezes, mas até Marinette gosta de mexer com as plantinhas, nós também, assim, lá vai a bruxa, É, é verdade. não é? A gente também tem essas vezes, muitas vezes realmente nós temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Não é fácil, não é Não é fácil. fácil, não. Ou Porque você entre nós recebe uma mesmos. mensagem, né? Ou você recebe uma mensagem para você chegar até lá, né? Primeiro você tem que ver, isso é verdade, é mentira, é do espírito superior que você está recebendo para você levar essa mensagem, está acontecendo ou não com a pessoa, né? Para você chegar, tirar uma conclusão para poder chegar até lá. Porque se você chegar de cara limpa, vou levar essa mensagem, a pessoa, a primeira coisa, você vai se assustar, né? E tem que ter E aí vem a coragem de pergunta, assumir quando se e a equivoca. coragem? Uhum. E a coragem? Foi o que Uhum. nós conversamos como que nós passamos aqui. Olha, passamos, nos equivocamos, interpretamos mal, tudo bem, mas foi um aprendizado. E tem que se ter coragem. Tem que se ter coragem de assumir isso. Porque é um aprendizado. Todos nós estamos aqui. Ninguém é perfeito. Isso é o que ocorreu Pois entre nós, você sabe, né, mãe? é. E Bom, para São de Jesus, eu acho que na época de Pedro, João, eles também teve que ter a coragem, não foi? o Não? Porque sem essa coragem, eles também acho que não iam largar tudo para poder seguir Jesus. Né? você colocou bem, em todos os tempos existe isso. Tem que se ter, quando você traz novas ideias, não é assim. Entre nós, gente, na nossa família. Quantas vezes assim, Zé é espírita. Mas tá lá com o negócio de demônio. Como é que é? Você sabe o significado da palavra demônio? Aí ter que explicar, trazer com carinho e tudo isso, porque realmente tem que ter uma fé e ter a coragem. Então, tem que ter coragem, gente. Não é assim, não. Falando de coragem, hoje nós temos que ter coragem devido às críticas, né? Devido a comentários, às vezes maldosos e tudo mais. No tempo de Jesus, tinha que ter coragem porque eles arriscavam a vida, né? Isso, Eles arriscavam a vida e isso. a maioria deles foi morta, né? Foi executado mesmo, né? Pedro, o Paulo e outros foram executados. Então é mais fácil a gente ter coragem hoje do que naquele tempo, né? E Na muitas vezes Esse nós verdade, aí foi esquecemos para disso, né, Terezinha? Nós é, esquecemos disso, de tá, valorizar esses seres que nos deixaram, sim, deixaram o caminho para que pudéssemos é, percorrer. Sim, Marinete? Não, falando agora da coragem da época lá dos discípulos, lembrei agora, foi de Paulo, Paulo, né, que quando ele negou Jesus 3 vezes, Pedro, foi Pedro, Pedro que Pedro, Pedro. obrigado, que negou Jesus 3 vezes, não foi? Aí, ó, tem Uhum. medo, por medo. exatamente, aham. Quando Jesus foi capturado, ele ficou com medo. Ah, eu não conheço ele, não, não sei quem Não, é. é. Aí ele não Mas teve a coragem, nessa hora não teve, mas depois ele teve, mas né? depois Depois ele ele enfrentou. se tornou uma pedra. É. É. Pronto, podemos. Gente, vocês estão me escutando?
às vezes está acontecendo. Vocês estão escutando? Sim, Então, Sim, sim. foi, Zélia. Zélia? Eu estou tendo problema com o áudio. Eu vou Ah, ter que sair. Agora, vocês estão me escutando? sim. É por então, causa disso aqui, às vezes dá um. Vou fazer o quê, né? Vamos ter a coragem de continuar e assumir. Vamos terminar, gente. Eis, meus amigos, o objetivo desvendado. Perguntareis: quais os apóstolos? Como os reconheceremos? Deus se encarrega de vô-los tornar conhecidos por missões que lhes serão confiadas e que haverão de realizar. Reconhecê-los-ei por suas obras, e não pelas qualidades que se atribuam. Os que recebem missões do alto as cumprem, mas não se glorificam, porque Deus escolhe os humildes para difundir a sua palavra, e não os ambiciosos e orgulhosos. Por estes sinais reconhecereis os falsos profetas. Essa Terminou? enormidade aqui, oi? Terminou o texto? Terminou. Vocês gostariam de comentar sobre isso? Dá para se diferenciar os que são os falsos profetas e aqueles que têm as missões, segundo vai de acordo com as suas obras. Hum? Não estão nos palcos, não estão no estrelismo, né, gente? E aqui está bem claro, e nós sabemos, é a humildade. Bom, então eu vou. Alguém quer falar alguma coisa que eu vou parar a gravação para continuar. Vamos dar continuidade, gente, o item 23º. Então, terminamos. Olha que foi, viu? Agora voltamos para a Gênesis, né? Voltamos para a Gênesis agora? Gênesis 23, É. tá? É o Foi primeiro capítulo, né? capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 23, 23, tá. certo? Então, Certo. vou parar aqui a gravação. Até a próxima, gente. Obrigada por tudo. Tchau, Terezinha. Tchau, gente. Tchau, Parar. tchau. Até a próxima. tchau. Tchau, tchau, até a próxima. Boa semana.